Boa tarde ou bom dia. Eu sou o Renato Bastos, professor de Linguística da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e sou secretário do GEL. E hoje, no bate-papo com o linguista, eu tenho o enorme prazer de receber o Thiago Mota, professor da Unicamp, a quem aproveito para agradecer imensamente ter prontamente aceitado participar desse bate-papo. Eu já vou começar pedindo para o Thiago se apresentar e falar um pouco da área de estudos linguísticos na qual ele se insere, com a qual ele trabalha. Thiago? Assim, bom, na verdade sou eu que agradeço, que acho que é a primeira vez que eu estou realmente dando uma entrevista, né? Então, estou estreando aqui, legal. E, Bem-vindo! enfim, é sempre legal falar do que a gente fala, né? Então, do que a gente faz. Então, assim, eu que agradeço o convite, né? E, enfim, eu entrei aqui na Unicamp faz agora, tá de 4 para 5 anos, né? Acho que vai fazer 5 anos agora na virada do ano. Eu terminei doutorado lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, fiz 12 anos de UFRJ na graduação, mestrado, doutorado. Na graduação estudei muito com a Miriam Lemley e também com a Aniela França. No mestrado eu fiz com a Aniela. E no doutorado que eu fui, de fato, para psicolinguística, porque antes eu era bem sintaxista, tentando pensar mais na questão das teorias sintáticas e tal. E no doutorado que eu realmente comecei a pensar mais em experimentação. Inclusive foi interessante porque a experimentação meio que me tirou um pouco da sintaxe e me levou mais para a semântica, né? Porque o tema que eu estava estudando eu comecei a ver ali que tipo talvez isso não seja bem sintaxe, não seja bem aspecto, seja outra coisa, sabe? E durante o meu doutorado também cheguei a participar, a fazer um estágio de sanduíche na França, num laboratório de percepção do tempo, uma coisa curiosa assim, né? E que era num parque de diversões é como eu falo, né? Um parque de diversões de neurociência, porque era num laboratório que era cheio de aparelhos e tal. Eu não cheguei a fazer nada neurocientífico pro meu trabalho em si, até porque era uma coisa meio nova, que, como eu disse, até eu estava mudando um pouco de área ali, né? Então não valeria a pena passar por esses aparelhos, até porque eles são mais caros, e lá a gente paga os participantes também, enfim. E mas eu mexi muito com isso, né? Até ajudando no trabalho dos outros. Enfim, eu acho que é isso. Então, você trabalha atualmente, a sua área poderia ser psicolinguística, psicolinguística experimental. É, basicamente isso. E eu focaria mais assim no processamento de frases, de sentenças, né? E aí é até meio Tá. curioso, porque em geral quando a gente fala isso, a gente leva muito pro lado do processamento sintático. Mas, bom, como é processamento de frases, obviamente você pode ter outras coisas ali, como questões de letra, questões de palavra, questões de Hum, fonologia, de semântica, então tudo isso está junto. É que eu acho que o processamento sintático está mais forte ali, né? tá. E nessa área, o processamento sintático, semântico de frases, sentenças, estruturas, dentro dessa área, qual você acha que são os principais objetivos dessa área? O que você espera Hum. encontrar fazendo pesquisa nessa área? Pois bom, como eu tinha comentado, né, tem essa questão, né, de que você pode observar várias coisas ali nas frases, né, e, enfim, eu acho que eu posso fazer uma comparação com a gramática gerativa, né, que a gramática gerativa está ali tentando, talvez, tornar explícito aquilo que é meio que implícito, né, então mostrar que, assim, ah, não desmerecendo outras áreas, mas óbvio que é muito bom você ter corpos para você pesquisar várias coisas, mas eh, o que que nos permite criar tudo isso que a gente coleta em corpos? Né? O que que nos permite fazer linguagem, falar e escrever essas coisas, né? E compreender uma frase. Então, a gramática gerativa está ali muito preocupada em saber realmente quais são as nossas capacidades linguísticas, enquanto a psicolinguística ela está um pouco mais preocupada também com algumas relações com outros sistemas cognitivos, tanto que eu fui para a percepção do tempo, questões de memória, questões de atenção, né? Então se a gente for se focar naquela dicotomia entre competência e desempenho dos Chomsky, a psicolinguística estaria um pouco mais preocupada com, pelo menos na hora de olhar, com o desempenho. Então a gente tenta também buscar evidências da competência, mas a gente está olhando para o desempenho e tentando ver o que, por exemplo, umas questões de memória estão afetando na sua competência e causando determinado desempenho. Então, por exemplo, a gente tem um efeito muito. Uma coisa bem
É um tema que eu gosto bastante e que eu tive uma aluna de graduação que trabalhou com isso e eu estou tentando trazer uma aluna de mestrado para isso agora, que é a concordância por atração, né? Então, em geral, você tem ali, você tem a concordância entre verbo e entre o sujeito e o verbo, mas aí você pode ter muito material ali no meio e aí isso vai meio que deixando um pouco longe o elemento que você tem que concordar de fato, e isso vai acabar te atrapalhando na hora de concordar o verbo, né? Então, por exemplo, eu tinha colocado uma frase aqui, o músico que os jurados elogiaram estão concorrendo ao Grammy, né? Então, você tem um músico que os jurados elogiaram, então elogiaram tá ok, porque quem elogiou foram os jurados, né? Mas aí estão, né? Aí aqui você tem uma concordância, digamos, incompatível, porque era para estar concordando com o músico e está no singular, mas está concordando com os jurados, enfim. Mas a gente entende e funciona, né? Então acho que isso é um tema muito legal e que eu estou um pouco mais interessado em ir um pouco mais à frente, né? Embora não seja exatamente o meu carro-chefe de pesquisa. Isso é muito interessante, porque, como eu entendo, e você pode me corrigir, a gente teria, digamos, uma regra de concordância estrutural que a gente esperaria que fosse sempre respeitada, mas você tem um material interveniente que trabalha num outro nível de estrutura, mas trabalha na nossa memória. E esse Sim. peso na memória, no processamento, faz com que essa relação estrutural não seja exatamente aquela prevista e a concordância saia diferente. Então, realmente, você está estudando algo como a realização, a concretização das regras que supostamente tem É na mente, isso. cérebro, etc. Isso é muito legal. Deixa eu aproveitar para perguntar, além desse tema, quais são os outros temas mais, vamos chamar assim, os temas clássicos da área? Quem vai estudar esse tipo Sim. de processamento de sentenças em língua natural vai encontrar quais fenômenos assim, são os mais clássicos? Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, o tema mais recorrente são os temas relacionados à correferência. Então, como é que você resolve questões de pronome, de anáfora, esse tipo de coisa, né? É, hum, Enfim, e tem uma coisa que eu acho que não é exatamente um tema, mas é talvez uma abordagem, um método, né? Mas que está crescendo bastante aqui no Brasil, que são os métodos neurofisiológicos, né? Então é até meio curioso, porque a gente às vezes costuma separar em caixinhas o que é, por exemplo, o que é aquisição, o que é neurolinguística e o que é psicolinguística. Mas eu vejo tudo junto, sabe? Eu não consigo separar muito. E óbvio que a aquisição você vai ter que trabalhar com crianças, porque a não ser que você esteja trabalhando com aquisição de segunda língua, aí você pode trabalhar com adultos também. Mas basicamente a diferença entre aquisição e o que a gente chama de psicolinguística, mas a aquisição também é psicolinguística, né? Seria basicamente o tipo de participante que você está estudando, né? Ahn, e na neuro tem uma questão que você tem, assim, a neurolinguística, assim, digamos, que é aquela que veio até da medicina, com Broca e Wernicke, com os afásicos e tal, mas digamos que ela nasceu de novo nos anos 80, quando esses aparelhos para você fazer a medição da atividade cerebral, né, em pessoas, sem ter que abrir a cabeça das pessoas para isso, começou a funcionar e a se popularizar com o tempo, né? Então, o que que acontece? Falando como psicolinguista e sabendo também que todo manual de psicolinguista tem uns capítulos ali sobre essas coisas, a gente está fazendo os experimentos e a gente está buscando novos métodos para fazer isso. No momento que você tem um aparelho que dá para você medir o cérebro, ok, é mais um aparelho para a gente usar, sabe? Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa, inclusive, sempre que a gente tem um. Quer dizer, não sempre, mas em geral, quando a gente tem um experimento psicolinguístico, neurolinguístico, a gente tem um psicolinguístico junto para comparar os resultados, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o tema mais comum, de fato, hoje seria trabalhar com aqueles. O princípio A, B e C da teoria da ligação, né? Então seria basicamente você trabalhar com correferência. É, tá bem interessante. Isso que você falou dos aparelhos, assim, das máquinas, né? É bem legal porque a gente pode pensar. Enfim, quando eu lia mais sobre isso na graduação e tal, eu lembrava que boa parte dos estudos sobre mente tinha que lidar com o problema da caixa preta, que você tinha um input, um Ah, output, e sim. no meio você tinha uma caixa preta meio inacessível, né? E Uhum. lá dentro é que a mágica acontecia. E pelo que você está contando, hoje Isso é o nosso ponto. esse é o ponto. O que que acontece?
Exato, e com essas novas tecnologias a gente consegue, digamos, parece que abrir um pouco mais a caixa preta, ou pelo menos olhar lá dentro e ter outras medidas objetivas de como, enfim, acho que, não sei se você me corrige se eu estiver falando errado, mas de como a atividade neuronal acontece, a atividade cerebral se comporta, e com ela a gente fazer previsões e testagens teóricas. É isso mesmo? É basicamente isso. Eu acho que foi interessante você falar isso, porque é, a gente tem o pessoal que é mais da neurociência e está interessado em linguagem, e a gente tem o pessoal da linguística que está interessado em ter um método neurofisiológico para poder fazer teste, né? Embora pareça que no final isso é a mesma coisa, não é bem a mesma coisa, sabe? Porque, digamos que basicamente o pessoal que é neurocientista e está interessado em linguagem estão tentando entender como é que o cérebro funciona quando está usando linguagem, né? E no nosso caso, não que a gente não possa fazer isso também, mas a gente em geral está mais preocupado com linguagem. Então, basicamente, o que a gente está pegando ali, a gente não está muito preocupado com o cérebro, de fato. A gente está preocupado com o que, que ele pode nos dizer sobre linguagem. Então, por exemplo, quando você mede no EEG a atividade bioelétrica que está acontecendo aqui dentro da caixinha, a gente não precisa necessariamente, óbvio que é sempre bom saber o porquê que isso acontece, mas tecnicamente a gente não precisa saber isso, desde que a gente sabe analisar. E aí, se a gente sabe analisar e fez um teste em que essas ondinhas estão acontecendo de formas diferentes e em contextos diferentes, então é isso que interessa pra gente, né? Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre a interdisciplinaridade de quem trabalha com Uhum. essa parte experimental. Porque, na verdade, você tem que conhecer teoria linguística, obviamente, tem que conhecer descrição de língua nos seus vários níveis, mas você tem que saber alguma coisa sobre o funcionamento do cérebro, talvez não tanto quanto o neurocientista. Você tem que saber Sim, alguma sim. coisa sobre os aparelhos que você usa para medir, provavelmente análises estatísticas. Você conta um pouco para a gente da interdisciplinaridade necessária nesse tipo de pesquisa. Pois é, isso inclusive acho que é uma coisa que a gente realmente precisa ficar bem atento, né, quando está trabalhando com essas coisas. Inclusive, é uma coisa que assim, eu venho comentando muito sobre isso em vários contextos recentemente, que é quando a gente essa questão das divisões em grandes áreas, e isso tem algumas vantagens, óbvio, em vários sentidos, mas eu acho que chega num ponto em que algumas discussões começam a ficar meio burras, sabe? Que fica naquele negócio de que, eu sou de humanas, então não preciso saber fazer contas, eu não sei fazer contas. Ou o pessoal de exatas dizendo que, quem é de exatas pode fazer um curso de humanas como se fosse hobby, sabe? E não é bem assim, sabe? Enfim, e de fato, eu acho que inclusive é uma das coisas que talvez seja o mais difícil de lidar quando a gente está trabalhando com algumas áreas, né? Principalmente essas experimentais. Ou nem necessariamente experimentais, você tem o Vitor Nóbrega trabalhando com biolinguística também, o Fábio Mesquita, e, enfim, aquele negócio, a gente está tratando de uma coisa que é a linguagem parece ser uma coisa humana. Então, bom, minimamente eu tenho que tentar entender como é que os humanos funcionam para tentar entender um pouco de linguagem. E se eu sei disso, talvez seja interessante fazer alguns experimentos. E aí, para você fazer os experimentos, você realmente tem que ter minimamente uma noção de que computadores você está usando, de que aparelho você está usando, mais ou menos o que é essa medida que você está coletando, até para você ter noção de como analisar e de como fazer um bom teste estatístico, né? E aí você vai para exata, então já estava saindo dali da biológica, foi para exatas agora. E outra que eu acho que é a mais importante é que eu acho que isso funciona para todas as áreas. Eu já vi o pessoal descrevendo isso quase como se fosse um método experimental na linguística histórica também, e eu acho o máximo, né? Que o pessoal acha que é uma coisa só experimental. Mas, enfim, quando a gente tem uma determinada hipótese, o fato de a gente conseguir achar dados que corroborem a nossa hipótese não necessariamente quer dizer que a gente está certo, e o fato de não achar também não necessariamente quer dizer que a gente está errado. Então a gente precisa realmente ficar fazendo de novo em outra população, em outras línguas, para saber se isso é realmente, se a gente realmente pode confiar nesse resultado. E outra, tem a própria questão da análise estatística. Às vezes você escolheu a análise estatística, uma análise estatística que parecia adequada, mas não era talvez a mais adequada para o tipo de dados que você tem. Então, por isso é bom saber dessas áreas, né? E ter essa interdisciplinaridade, estar sempre em contato com o pessoal da área, até para trocar figurinha, porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho e, nossa, que besteira que eu estava fazendo de repente, né? E no final, eu acho que
sei lá, algumas pessoas podem me matar por eu falar isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem meio que se desligar daquela ideia de que a gente vai alcançar a verdade, sabe? Na verdade, a gente trabalha tentando diminuir a probabilidade de a gente estar errado. Tanto que a gente trabalha se falseando, a gente não está ali para tentar provar que a gente está certo, a gente tem que tentar provar que a gente está errado. E é assim que funcionam os experimentos. Você tem uma hipótese, aí como é que eu posso dizer que a minha hipótese está errada? Então vamos fazer isso aqui. E se a sua hipótese sobreviver, então olha, sobreviveu mais um passo. Então talvez eu esteja certo, sabe? Talvez. Nossa, eu não poderia concordar mais com você. Eu acho que exatamente esse é um passo fundamental que a gente tem que prestar atenção. Assim, quando você faz ciência, quando você faz experimento, você tem que diminuir a chance de você estar errado. É isso que você está fazendo. Não é mais nada e já é muita coisa, né? Reconhecer que isso é muita coisa. Eu vou aproveitar isso que você falou de fazer duas perguntas que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco mais da área. Uma delas é sobre a necessidade, ou então a vantagem de trabalhar com equipes, trabalhar não sozinho, Sim. sabendo várias dessas áreas, mas trabalhar junto com pessoas que sabem um pouco mais de estatística, sabem um pouco mais sobre o cérebro, sabem um pouco mais sobre isso ou aquele aspecto que ajuda a gente a entender esse fenômeno um pouco mais complexo, um pouco mais, não, bem complexo, né, que é o processamento de linguagem natural no cérebro. E também eu vou aproveitar para perguntar o seguinte, depois de você comentar sobre trabalhar em equipes, laboratórios, eu queria que você falasse um pouco mais sobre assim, tenho um problema, vou fazer um experimento para testar esse problema, tenho uma hipótese, tenho uma hipótese sobre um fenômeno, vou testar essa hipótese. O que eu devo esperar de um experimento? Você já comentou um pouco sobre isso, mas eu Sim. vou pedir para você elaborar um pouco mais. Quando é o momento de eu fazer um experimento e o que o experimento pode me mostrar? Beleza? Beleza, então a primeira era sobre trabalhar em equipe. E aí eu vou dar o exemplo do estágio que eu fiz no Neurospin, na França, e lá a gente tinha meio que um mote que era, olha, a gente tem um grupo aqui, todo mundo sabe um pouco, então obviamente você não precisa saber tudo sobre tudo, porque vai ter gente aqui para te ajudar. Tanto que eu não fiz nenhum experimento neuro pro meu projeto, mas eu acho que eu fui a pessoa que mais colaborou, pelo menos com os engenheiros, para fazer a manutenção dos aparelhos lá. Eu ajudei, fiz experimento para os outros, sabe? Então, assim, a gente sempre tem gente. É legal você sempre ter gente para te ajudar. Por outro lado, eles sempre dão isso. Olha, você realmente, enquanto estiver aqui, você não precisa saber isso, mas aproveita para saber, porque em algum momento você vai ter que ser autossuficiente, né? Então a questão é essa: a gente é uma equipe, a gente trabalha juntos, mas você tem que saber minimamente tudo o que é necessário para fazer o seu experimento, para fazer o seu trabalho. Talvez você não saiba com super detalhes, mas você sabe o que você precisa. Né? Se você estiver sozinho, a pessoa responsável por essa parte não puder trabalhar, você não vai parar seu projeto por causa disso. Né? Ah, então, assim, eu acho que isso é legal, exatamente porque lá era um laboratório realmente que você tinha várias pessoas em vários lugares. Aliás, uma característica muito interessante é que, pelo menos na época que eu estava lá, tinham muitos linguistas no laboratório, mas tinham 4 grupos. Era o grupo de linguagem, o grupo de percepção do tempo, o grupo de consciência e percepção matemática e o grupo de aquisição. Na verdade, era desenvolvimento infantil, que não necessariamente era aquisição de linguagem, podia ser de outras coisas também. E dois linguistas, assim, só tinha dois, e um deles era o Christophe Allier, que era o chefe do grupo, né? Que eram linguistas no grupo de linguagem. O resto estava espalhado entre os outros grupos. E eu, inclusive, estava no de percepção do tempo, né? Então isso é uma coisa legal também, porque mesmo os linguistas estavam espalhados por outros grupos de pesquisa ali dentro do Neurospin, né? Isso é legal, porque é legal você ter com quem contar. Por outro lado, é bom você ter uma noção de tudo, até porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa questão nas ciências humanas, né, que é sempre meio difícil, às vezes, você conseguir colaborar com um médico, com um biólogo. Acho que está melhorando, mas ainda é meio complicado, sabe? Então, assim, seria muito legal se a gente conseguisse um grupo realmente aqui na Unicamp em que tivesse um estatístico, tivesse pelo menos um psicólogo, mas aí a Unicamp não tem nem curso de psicologia, né? Então isso também atrapalha um pouco. Enfim,
Isso, inclusive, atrapalha até a conseguir alguns equipamentos, né? Então, esses equipamentos são mais caros. Se você quiser fazer uns experimentos mais neuro, né? Os equipamentos são mais caros. E a gente de humanas já tem menos verba. Então, se a gente não consegue se juntar, às vezes é muito mais complicado. A não ser que você já tenha ou tenha um puta projeto com muita gente muito importante, ou ok, fica aí um tempinho trabalhando até você conseguir, né? Então, bom, acho que isso que eu teria a falar sobre equipe seria interessante se a gente tivesse mesmo. Aliás, uma coisa interessante é que, pelo menos nas minhas disciplinas aqui na Unicamp, aparece muita gente de outros lugares, mas ainda não consegui realmente formar uma equipe com pessoas de outros lugares, né? Então, enfim. E aí a outra questão era sobre. Eu esqueci. A outra era sobre, eu devia ter perguntado uma de cada vez. A outra é sobre, de fato, o papel, vamos usar uma palavra chique aqui, o papel heurístico de um experimento. Ah, Assim. sim. Quando é que Uhum. você sabe que vale a pena fazer um experimento? E eu acho que talvez o principal, qual é o tipo de resultado que você pode esperar de um experimento? O que você pode tirar dele? Uhum. Pois é, interessante. É uma pergunta um pouquinho complicada, mas assim. ah, eu particularmente acho que quase qualquer coisa pode ser testada de alguma forma. Talvez a questão seja o como, né? Então, assim, eu acho que o ideal seria pegar o seu tipo de objeto e tentar ver como é que, enfim, a que tipo de produção ou de compreensão, sei lá, você está fazendo uma compreensão oral escrita, ou você está fazendo uma produção oral ou escrita também, enfim, você tentar ver em que tipo em que modalidade esse seu objeto funciona melhor e tentar procurar que tipo de teste funciona com esse tipo de modalidade, né? Então, por exemplo, uma coisa muito legal é que eu falei que eu trabalho com processamento de sentenças. E processamento de sentenças eu acho que envolve também você compreender textos, mas eu nunca saí do nível da sentença, né? Mas, assim, se eu fosse trabalhar com textos, eu provavelmente não usaria os métodos que eu uso para frases, porque, em geral, são métodos como leitura automonitorada. Você passa um pedaço da frase de cada vez, e aí a pessoa vai lendo e você vai calculando o tempo que ela está levando em cada parte da frase, que tecnicamente até daria para fazer com texto, mas ia ser uma tarefa hercúlea. Então, é melhor você ter um rastreador ocular, por exemplo, e você joga o texto inteiro na tela e vai vendo como é que a pessoa está, sei lá, em que momento do texto a pessoa foca mais o olho, para que ponto da frase ela volta e quando. Então, se você tem uma sentença ambígua, provavelmente ela vai voltar para uma parte da frase, né? Por outro lado, se você está trabalhando com produção, e eu tenho uma aluna que está trabalhando com concordância variável, né? E é essa que eu estou querendo levar para concordância para tração, inclusive. Então, assim, quando a gente está escrevendo, quando a gente está lendo, eu acho que fica muito marcado que você tem uma concordância estranha. Mas se você está falando, está escutando, talvez nem tanto. Então, seria muito estranho fazer um teste de leitura com isso. Tem que ser um teste mais de produção, de compreensão, sabe? Inclusive, essa aluna, ela estava pronta para fazer um teste de compreensão. Na verdade, de produção. E aí veio a Covid, a gente teve que mudar todo o projeto. E aí a gente vai fazer um teste agora de compreensão, né? Porque produzir vai ser meio difícil, é mais difícil para você fazer as pessoas falarem as coisas enfim, e gravarem e te mandarem depois por e-mail o arquivo de gravação. É um pouco mais complicado, né? E num teste desse, assim, eu vou ser meio chato contigo, é uma pergunta meio De boa. sacana. Vai pra Mas, você. pra ser. Mas o que exatamente você espera descobrir? Suponha que a pessoa vai lá, produza um certo material linguístico, e esse material linguístico está sendo produzido, você tem uma hipótese sobre a pessoa vai produzir X, a pessoa vai produzir B, ou a pessoa vai levar X tempo para produzir A ou B, etc. e tal. A ideia é, então, formular uma pergunta de trabalho e um experimento que Sim. possa responder, tipo, sim ou não, ser uma coisa bem precisa. Essa é um pouco a ideia do design do experimento?
Sim, pois é. Falar de maneira geral, assim, talvez seja um pouco mais difícil, mas eu estou pensando aqui em alguns exemplos, né? Então, vamos pensar. Agora, eu acabei de usar um exemplo que era a de concordância variável. Então, você tem lá, os cachorro mordeu os vizinhos, né? Então, você não está fazendo a concordância ali no nome e tal. E isso passa perfeitamente, né, na compreensão e tal. Então, bom, uma coisa que. Vou falar do experimento dessa aluna mesmo, né? Então, a ideia era que a gente colocasse uma frase para a pessoa escutar e ela tentasse reproduzir essa frase. Na verdade, ia ser mais de reprodução da frase. E aí, bom, uma opção é a pessoa não percebeu que não tem concordância variável. E aí ela não percebeu e por isso ela fez a concordância, quer dizer, tinha uma concordância que estava esquisita. Aí ela não percebeu isso na reprodução, ela produziu, é uma possibilidade. Mas pode ser que ela não tenha percebido e ainda assim produza porque é o que ela normalmente faz, né? Por outro lado, tem um ponto também que é uma coisa que eu já vi, é que quando você vê que é um linguista fazendo um trabalho, então eu vou prestar mais atenção no que está acontecendo na língua. E aí a pessoa vai lá e presta atenção nisso. E aí ela pode também ir lá e repetir corretamente porque ela percebeu que não tinha concordância, ou, por outro lado, ela pode ir lá e corrigir exatamente porque ela percebeu que não tem a concordância. O que faz a coisa virar um caos, né? Também, porque assim, eu não sei o que a pessoa entendeu e também não tenho muita certeza de por que a pessoa fez ou não, porque ela pode ter corrigido, ela pode não ter corrigido, ela pode ter percebido, ela pode não ter percebido. Então, assim, eu acho que esse é realmente um grande problema e você tem que chegar ali e colocar, fazer alguns controles para ver se a pessoa entendeu ou não, que às vezes é meio difícil de você pensar, né? Ah, e aí, enfim, você pode fazer uma pergunta para ver o que ela achou, enfim, ah, se ela prestou atenção na frase. Então, tem várias coisas ali que você tenta controlar, mas obviamente vão ter várias outras coisas que você não conseguiu controlar, e aí você pode pensar em um outro experimento para prestar mais atenção nisso. E provavelmente tem coisas que a gente nem imaginou que pode estar acontecendo e está acontecendo. Então, por isso que entra também aquela questão de a gente nunca estar ali tentando chegar. Quer dizer, a gente está sempre tentando chegar na verdade, mas a gente nunca pode assumir que a gente chegou, né? Porque sempre pode chegar alguém e explicar todos os resultados que você teve, mas veio com uma outra hipótese que explica tudo aquilo e mais um pouco que você nem previu. Então, assim, pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente vai tentando aos pouquinhos aumentar o conhecimento. Então, a gente sabe que, quando acontece esse tipo de experimento, as pessoas normalmente estão pensando desse jeito. Tá, então, se a gente já percebeu que estão pensando desse jeito, a gente já pode meio que tentar assumir isso. Mas, enfim, são coisas que a gente vai tentando controlar pouco a pouco, mas é difícil, de fato. Então, acho que a gente pode dizer, acho que se você pode confirmar que, na verdade, quando a gente pensa em fazer um experimento, a gente está pensando em fazer vários, né? Porque até Sim, acertar em tudo isso, geral, você tem uma etapa, né? aham. Em geral, a gente faz vários pré-testes também. Então, por exemplo, meu projeto de doutorado, que eu continuei aqui na Unicamp, eu precisava pedir para as pessoas julgarem por quanto tempo duram os verbos, né? Para saber qual era a duração desses verbos, né? E é um problema, porque você vai e pega o verbo sair, por exemplo. Eu posso, sei lá, sair aqui da nossa live fechando o programa e não dá nem um segundo. Eu posso sair com os meus amigos hoje à noite, não, porque a gente está em pandemia, mas se não tivesse, eu poderia sair pro bar com eles hoje à noite, e duraria pelo menos algumas horas lá. Ou eu posso sair de casa pro resto da minha vida, sei lá, eu posso sair do país, então assim, pode ser um monte de coisa. Então assim, é super difícil fazer isso e eu até cheguei em umas formas que eu poderia controlar essas coisas todas. O problema é que seria uma tarefa hercúlea e eu ia precisar de uns milhares de participantes, que eu não tenho no momento. Então eu meio que, olha, vou trabalhar com o que dá para trabalhar no momento. Eu sei que alguns verbos são meio complicados. Eu vou ver, eu vou usar aqueles verbos que têm a maior porcentagem de classificação para um tempo X. E eu vou acreditar nisso. Eu sei que o meu experimento tem essas falhas. Mas, assim, eu fiz o máximo que eu pude para tentar evitar que essas falhas estejam atrapalhando meus resultados. E ainda assim podem estar atrapalhando.
Eu acho legal notar isso, né? Porque além de alguns métodos que a gente já tem, como você citou, né? A leitura autocadenciada, rastreamento ocular e tal, é sempre importante levar em conta que você tem que ter muita criatividade, né? Na hora de usar Sim. esses métodos para lidar com os problemas que Uhum. aparecem, para contornar problemas que você nem imaginou que iam aparecer. Acho que isso torna o campo ainda mais fascinante. Deixa eu te perguntar agora, Thiago, sobre o que a gente pode aprender com a área como um todo. Assim. Então, suponha que a gente consiga, dentro dessa psicolinguística experimental, que é como a gente processa as informações linguísticas, a gente consiga, num mundo muito ideal, ter todos os sujeitos que a gente quer, ter Uhum. todos os aparelhos que a gente quer, desenhar todos os experimentos que a gente pode desenhar e que todos eles funcionem. O que a gente vai aprender com essa disciplina? O que ela vai mostrar para a gente sobre o funcionamento da linguagem humana? Tá, eu vou dar uma pequena volta, mas se eu não conseguir voltar direitinho, você me avisa, você me dá um toque. Puxa a orelha. É, eu tenho conversado muito com o Pablo recentemente, que é da Linguística Computacional aqui na Unicamp, e ele é uma das raras pessoas que eu conheço que é da Linguística Computacional, mas que trabalha com modelagem, com simulação, né? Então, assim, é mais ou menos como se a gente trabalhasse na mesma coisa, só que com uma abordagem um pouquinho diferente, né? Então, o que que acontece? Basicamente, as duas áreas estão tentando pensar, assim, o que está acontecendo dentro dessa caixinha aqui quando a gente está produzindo alguma coisa. E bom, óbvio, sabendo disso, a gente vai saber muito mais sobre o que é ser um humano, né? Mas, óbvio, você também pode ter várias aplicações, como, inclusive na própria linguística computacional. Se você, por exemplo, entende um pouco melhor como é que os humanos lidam com ambiguidades, de repente, eu li uma matéria, acho que é do The Washington Post, já faz um tempinho, uns 2, 3 anos, que era sobre o algoritmo do Google, que é super foda, e quando pega uma sentença ambígua, ele trava, sabe? Então, eu não sei se eles já resolveram isso, mas se a gente entende um pouco melhor como os humanos fazem isso, como é que eles lidam com as ambiguidades, seria uma forma de você tentar aplicar na linguística computacional para fazer com que o algoritmo do Google ali, por exemplo, né, pare de travar esse tipo de sentença, né? E aí, na linguística computacional com simulação, a gente faz uma coisa mais ou menos parecida, que é a gente tem as hipóteses, só que você tenta simular isso computacionalmente para ver também se isso seria viável. E eu acho que o ideal realmente seria que a gente conversasse mais. Inclusive, é por isso que eu tenho conversado mais com o Pablo, né? Na verdade, a gente sempre teve essa ideia, só que agora que a gente está começando mesmo a conversar por várias questões, todo mundo começando aqui na Unicamp, um monte de trabalho administrativo, a gente aprendendo um monte de coisa nova, enfim. E, e isso seria legal, porque se a gente pega uma capacidade dessa, tipo, lidar com ambiguidade, você consegue achar uma viabilidade ali para o seu algoritmo lidar com ambiguidade. A gente não tem tanta noção da psicolinguística, a gente pode tentar usar isso como uma possível explicação e fazer alguns testes para ver se a gente também lida com isso dessa forma. E vice-versa, a gente pode achar como o humano lida com tal coisa e depois tentar ver se o computador ele conseguiria lidar da mesma forma ou não, né? Então, eu acho que o ideal mesmo, e eu vejo que tem vários grupos no mundo fazendo isso, é você ter realmente a experimentação e a simulação meio que andando talvez não lado a lado, mas pelo menos conversando bastante, né? Então acho que seria isso. A gente pode entender um pouco mais de como a nossa linguagem funciona, e isso pode nos dar mil ideias, assim, tanto para entender mesmo como é que funciona a nossa psicologia em vários sentidos, enfim, quanto também para tentar aplicar isso em algoritmos computacionais. Então eu diria que seria isso. Realmente é uma área fascinante, assim, eu devo dizer que eu sou um fã, confesso, da área, eu acho muito E legal, eu tudo, entrei tudo meio que que você falou. tardiamente, eu só entrei no doutorado. Olha, pois é, nossa, é muito legal. E tem vários elementos que eu acho muito interessantes, assim, a interdisciplinaridade, você vê um fenômeno tão complexo quanto o processamento da linguagem no cérebro, desmistificar um certo ponto o cérebro, todas essas aplicações muito interessantes. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente ir Uhum. fechando, que é o seguinte.
Eu acho que muita gente vai ficar interessado em trabalhar nessa área depois de ver todas essas coisas legais que você falou. Qual você acha que são quais você acha que são os desafios para quem quer começar a estudar isso no Brasil? Assim, um pouco sobre o perfil que a pessoa tem que ter, o que que você Uhum. acha que ela poderia, sei lá, ler de curiosidade, material Sim. fácil, alguém que gostaria de se inteirar sobre a área. O que que você sugere? Pois é, sobre perfil, eu não sei se existe um perfil, sabe? Porque eu tenho dado umas disciplinas bem práticas aqui no Unicamp, e a minha experiência está sendo tão legal que até o pessoal de análise do discurso que eu nunca imaginaria que ia se interessar por experimentação, conseguiu pensar em umas coisas ali, a gente conseguiu fazer uns experimentos ali no, pelo menos de teste na disciplina, sabe? Nada muito complexo, e foi muito legal. Eu acho que não tem exatamente um perfil. Eu acho que uma coisa que acontece muito também é que a gente tem a psicolinguística que está realmente mais ligada nessa questão de você lidar com a linguagem e outros sistemas cognitivos, como memória, atenção, até percepção do tempo. Mas você também tem as partes da linguística experimental. Então, você tem o pessoal que faz é, abertamente se diz que faz, né? Ah, eu faço sintaxe experimental, eu faço semântica experimental, que está muito próximo da psicolinguística também por causa da experimentação, mas não necessariamente está realmente lidando com psicolinguística no sentido de que às vezes você está fazendo um testezinho ali para. Quer dizer, testezinho parece que eu estou desmerecendo, mas não é isso. Enfim, você está fazendo teste, mas assim, você está focado em realmente desambiguizar um ponto da teoria, sabe? E a psicolinguística pode fazer isso também, mas às vezes a gente não está tão preocupado com a teoria, a gente está mais preocupado com a atenção, se de repente, sei lá, um bilíngue consegue fazer isso ou não, sabe? Então a gente às vezes está preocupado com outras coisas que os teóricos não estão, né? E eu acho que um dos desafios tem a ver com isso também. Eu disse que eu comecei no doutorado, mas a minha ideia era começar no mestrado. Mas o que aconteceu? Eu tive uma crise de identidade entre o meu eu teórico e o meu eu experimentalista, né? Aí o Eduardo Kennedy, que na época estava na UFPB, ele foi agora para a UF, né? Eu tive uma boa conversa com ele, ele que me ajudou ali na minha primeira crise de identidade. Mas o mais legal é que eu comecei a lidar bem com isso, sabe? Porque eu acho que é normal você ter uma hipótese teórica ali, mas quando você vai tentar traduzir isso num experimento, você começa a ver o que aquele experimento vai dizer e talvez você comece a mudar de ideia. Então isso pode acontecer também. Inclusive, o meu primeiro experimento eu não queria fazer, porque, não, esse assunto tá resolvido, vai dar errado, vai dar errado. No final deu certo, eu tipo, nossa, que legal. E é bom que aconteça isso, né? Então acho que a gente tem que estar aberto a isso também, né? E não que a teoria esteja errada. Às vezes enfim, você pode ter essa hipótese teórica essa hipótese experimental que vai ser um pouco diferente da teórica quando você começa a traduzir em experimento, e no final você vê que não, a teoria estava certa mesmo também, enfim, pode acontecer. Pode acontecer de tudo, esse é o ponto, e a gente tem que estar aberto para o que vier. Então, eu acho que seria isso, é tentar estar aberto para essas coisas, porque não é tudo numa caixinha, a gente pode achar que sabe uma coisa agora e amanhã vem outra pessoa e mostra que, olha, se você fizer o experimento desse jeito vai dar errado, e você vai e faz e dá errado, sabe? É, essa questão de você ter que minimamente estar aberto para saber um pouquinho de psicologia, de biologia, de um mínimo de estatística para fazer um teste ali. Talvez ter ajuda de alguém, mas é bom você saber o mínimo. Se puder saber um pouco de programação também, né? Então acho que talvez a interdisciplinaridade, se eu tivesse que dar um perfil, talvez a interdisciplinaridade seria o perfil mais ideal, né? E ter essa cabeça aberta para ter as frustrações que são super comuns nessa área. Que Cara, o mais normal é só experimentar errado. mas também é um jeito de aprender, né? Você não faz de Sim. novo. Então, acho que isso é fascinante, assim, a quantidade de maneiras diferentes que a gente pode aprender nessa área, inclusive por ser uma área interdisciplinar, né? Você saberia, assim, dizer de cabeça algum material, livro, site, página de laboratório que alguém poderia acessar para ver mais Ah, coisas sobre sim. psicolinguística feita no Brasil? Eu acho que tem um livro legal que é Psicolinguística Psicolinguísticas, que foi organizado pelo Marcos Maia e dá um bom panorama assim do que é feito aqui no Brasil, né? Ah,
Não me lembro de ter algo nesse molde mais recente, mas tem outros dois livros que eu poderia indicar, só que um está debaixo do meu computador, então vai ser um pouquinho mais difícil. Mas, embora isso aqui não seja um livro de linguística, é psicologia experimental, ele fala muito sobre a própria prática de você fazer experimentos numa área de humanas, né? Então, eu acho que esse livro é muito legal porque a gente não tem exatamente um grande manual de psicolinguística, mas esse aqui é um grande manual que foi traduzido de psicologia experimental. Então, ele serve bastante pra gente, né? E aí eu vou tirar esse aqui de baixo, mas eu acho que é legal para saber um pouco da história também, que é muita gente fala que quando a gente pensa na psicolinguística, a gente diz que a psicolinguística surgiu ali mais ou menos na década de 50, 60, em que o George Miller estava tentando testar a teoria do Chomsky, e não é bem assim, sabe? Mas, enfim, aí eu acho que esse livro é legal porque ele tem umas 600 páginas contando a história da psicolinguística antes de ela ser chamada de psicolinguística. Então, é muito legal porque... Bom, acho que dá para colocar aqui debaixo de novo. Então, acho que é muito legal porque você vê o caminho mesmo que a ciência tomou até chegar naquele ponto em que, olha, eu acho que agora está na hora de a gente juntar a psicologia e a linguística e começar a fazer algumas coisas, né? Até porque desde o século XVIII tinha gente querendo fazer algumas coisas parecidas, só que nunca foi feito, de fato. Então, ali na metade do século XX que realmente chegou alguém e, ok, vamos fazer isso logo, sabe? É Então, acho tipo, que é legal para saber um pouco da história. que legal, é tipo a história da psicolinguística quando ela não tinha esse nome, né? Assim, é uma coisa. Bom, É a pré-história da psicolinguística, né? muito legal. Eu só tenho a agradecer, acho que você trouxe várias coisas legais, explicou um pouco da área pra gente e agradeço de novo a sua disponibilidade, foi um bate-papo bem, bem legal. Obrigado. Não, de novo, eu que agradeço, concordo, foi um bate-papo super legal. E embora eu tenha pensado assim nas perguntas que você tinha enviado, assim, eu quase não usei nada do que eu tinha pensado, Ah, é sempre assim, né? mas eu acho legal, e até foi mais espontâneo desse jeito. Legal. Então, um abraço, Thiago. Bom, Obrigado. obrigado.